Graça e paz do Senhor, meus amados. Amém. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Os livros que têm sido lidos a cada mês, a gente traz aqui uma explanação, uma reflexão rápida. É claro que não tem como a gente trazer com profundidade. A gente pega um versículo bíblico para fazer a exegese, né, Marina? Você pega um versículo bíblico, você vai fazer a exegese dele, todo o estudo, aí a gente vai ficar muito tempo. Quem dirá você pegar 3 livros para poder trabalhar num tempo aqui de 40 minutos. Então, os livros que foram lidos esse mês, tem aí 2 Crônicas, que a gente tratou no mês passado, dentro dos livros, uma parte dos livros históricos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o livro de Esdras, de Neemias e de Esté. O livro de Jó vai terminar no mês que vem. Então no mês que vem a gente fala sobre os poéticos. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra aplicativa sobre esses 3 livros. E nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre eles, tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de Esdras. Esdras é um escriba e ao mesmo tempo sacerdote. Qual é o contexto que está inserido os livros em que nós estaremos tratando? É exatamente o contexto do exílio babilônico. Sabemos que o povo foi para o exílio, amém? O reino do sul, que tinha sua capital em Jerusalém, com a tribo de Judá e Benjamim. Então eles são capturados pelos babilônios, ficam cerca de 70 anos, como foi prometido, como foi profetizado. Na realidade eles iriam ficar lá por 70 anos e depois iriam retornar. Esdras, ele só vai aparecer no livro que leva o seu nome, no capítulo 7, depois que o templo já foi reconstruído, porque Ciro faz um decreto para que o templo seja reconstruído. E então nós vemos o livro de Esdras apresentando a primeira leva chegando em Jerusalém para a reconstrução do templo. Esdras vai entrar no capítulo 7, quando ele já vem com a responsabilidade de ser o sacerdote ali e conduzir o povo à santificação, quando retoma-se a adoração em Israel. Quem é Neemias? Neemias é o copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã, ainda no exílio, e ele recebe de Deus essa incumbência. Qual? De reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias, como copeiro do rei, lá em Suzã, ele vem para Jerusalém agora como governador, para poder reconstruir os muros de Jerusalém. O Senhor agora cumprindo a sua profecia, onde o exílio já está acabando e o povo judeu voltando para a sua terra. O livro de Esté, onde nós vemos ali aquela rainha sendo grandemente usada por Deus. Apesar do livro de Esté não ter a palavra Deus, mas o que nós vemos ali é tão somente a mão de Deus conduzindo a história através da vida dessa mulher. Esté foi usada pelo Senhor para preservar o povo judeu da destruição. Como diz a palavra do Senhor lá em Jó 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Esté entra na história exatamente como uma mulher usada por Deus para preservar o povo judeu do seu desaparecimento, da sua destruição. Consequentemente, assim não viria Jesus, o Redentor. Então, diante disso, eu gostaria de apresentar algumas lições que nós podemos extrair de cada um desses livros. E o primeiro princípio, dentro do plano perfeito de Deus, que nós temos trabalhado desde Gênesis e colocado aqui alguns pontos, algumas reflexões em cada livro, dentro do plano perfeito de Deus, nós poderíamos trabalhar aqui no livro de Esdras, primeiro princípio, que ele se importa com a adoração. Deus se importa com a adoração. Você pode repetir isso? Deus se importa. Esdras capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Esdras 1, 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele, em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Fomos até o versículo 4. Versículo 5. Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Capítulo 3,
versículo 3 e depois do 11 ao 13. Esdras 3, versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Versículo 11. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém. Irmãos, o princípio que nós estabelecemos aqui é que Deus se importa com a adoração. Isso nós sabemos. Mas por que isso é tão nítido no livro de Esdras? Isso é nítido porque o povo está passando por um processo de restauração. Por conta do pecado, eles foram levados para o exílio. Por conta do pecado, eles foram para a Babilônia. Por conta do pecado, Deus começou a tratar com esse povo. Mas como diz a palavra do Senhor, Ele mesmo faz a ferida e é Ele mesmo que a liga. Ele faz a ferida e é Ele mesmo que promove a cura. E era isso que estava acontecendo com o povo. Deus promoveu a destruição do templo. Deus permitiu que os muros fossem destruídos. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo por conta dos seus pecados. Mas agora chegou o momento da restauração. Agora chegou o momento em que o povo judeu estava voltando para a sua terra, estava voltando para a sua casa. E qual é o primeiro passo em uma reconstrução? A estratégia militar diz que o primeiro passo é a reconstrução dos muros. Depois reconstrói-se a cidade, depois reconstrói-se o templo, depois reconstrói todas as outras coisas que fazem parte daquela cidade. Mas o que Deus está dizendo é: a primeira coisa que vai ser reconstruída é o meu templo. A primeira coisa que vai ser reconstruída é a casa do Senhor. Deus se importa com a adoração. É claro que o povo continuou adorando ao Senhor, mas longe do templo. É claro que o povo continuou servindo ao Senhor, mas sem a organização que Ele mesmo havia estabelecido em sua aliança. O que Deus está mostrando para o povo e o que Deus nos apresenta hoje, que podemos extrair como princípio, é que a primeira coisa, ou o principal na sua vida, na minha vida, é a adoração. Às vezes nós nos importamos tanto com a nossa segurança, às vezes você tem se importado tanto com coisas que podem reger a sua vida, com o seu bem-estar. E muitas vezes tem sacrificado a adoração por conta disso. Aí tem gente que fala assim: não, eu quero ser restaurado, eu quero aceitar a Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas eu ainda estou amarrado ao vício. Mas eu ainda, então eu preciso primeiro ter uma segurança de que eu vou mudar, eu primeiro preciso ter uma segurança de que eu não vou decepcionar, eu preciso primeiro mudar para depois fazer um compromisso com Deus. O que a pessoa acha? Que quem promove a mudança é ela mesma. É a força de vontade dela, são os desejos dela, está tirando de Deus, na realidade, aquilo que só Deus pode fazer. Porque salvação, novo nascimento, transformação é só Deus que pode dar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos importar em adorar ao Senhor, em nos entregar a Ele. E a segurança desse projeto, a segurança desse propósito é promovida por Ele. O que Ele quer nesse momento é o seu coração. O que Ele quer nesse momento são os seus projetos. O que Ele quer nesse momento é a tua vida. A segurança sobre o que vai acontecer depois, Ele vai promover. Porque é exatamente isso que nós observamos em um contexto de restauração. Eu preciso restaurar o meu casamento. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com o meu filho. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com os meus pais. E muitas pessoas têm buscado, às vezes, a Deus, pensando em restaurar o seu casamento, ou pensando em restaurar alguma situação pendente. E o que Deus está dizendo é: a primeira coisa que precisa ser restaurada na sua vida é a adoração. A primeira coisa que precisa ser restabelecida na sua vida é a sua comunhão comigo. É isso que Deus está dizendo. A primeira coisa que precisa ser restabelecido na sua vida é o contato comigo, é a comunhão comigo, porque isso foi quebrado lá no Éden. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos em transgressão. E a palavra do Senhor diz que é por meio de Cristo que é promovida essa reconciliação. A adoração é muito mais do que levantar as mãos.
O templo aqui é uma representação da adoração. Mas a adoração que nós observamos na página das Escrituras, e agora com o Novo Testamento, que nós agora temos esse privilégio, que o povo daquela época não tinha, hoje nós temos a revelação de Deus completa. A revelação de Deus é progressiva. E hoje nós podemos entender que Deus ele quer muito mais do que rituais, que Deus ele quer muito mais do que levantar as mãos, que Deus não está satisfeito com a sua visitinha de domingo à noite, Deus não está satisfeito, Senhor, eu estou cumprindo o meu ritual religioso, eu estou aqui, observa, né, eu preciso ser abençoado por causa disso. Deus quer o teu coração, Deus quer os teus sonhos, Deus quer os teus projetos, Deus quer a tua vida, isso é adoração. É isso que o Senhor quer de você. É isso que Ele queria do povo. Olha, não se importem. Não se preocupem com o que está acontecendo. É preciso que vocês entendam que eu estou restabelecendo a adoração. E no versículo que nós lemos, é até apresentado esse medo deles. Esdras 3, ao versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Nós estamos construindo, a cidade não tem muros, o povo está aí ao redor, qualquer hora podem nos atacar, apesar do receio, eles obedeceram a Deus. Apesar do seu receio de entregar o seu coração, apesar do seu receio de entregar os seus projetos, apesar do seu receio de entregar os seus sonhos, apesar do seu receio de entregar tudo que você tem a Deus, faça como o povo que veio do cativeiro e chegou em Jerusalém, faça como eles, apesar do medo, apesar do receio, confie. Apesar do medo, apesar do receio, deposite a sua confiança em Deus, entregue os seus sonhos, entregue os seus projetos, entregue os seus planos a Ele. É isso que nós podemos observar na palavra do Senhor, em um contexto de restauração. O que Ele quer primeiro é restaurar a adoração. Mas isso não é fácil, existe oposição. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 4 e 5. Enquanto o povo estava animado para a construção do templo. Versículo 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Houve oposição para que o templo fosse reconstruído. Houve oposição para que a adoração fosse restabelecida. Não pense você que vai ser fácil. Não pense você que o inimigo está de braços cruzados. Não pense você que o diabo e os seus anjos, os demônios, estão de braços cruzados, vendo você querendo entregar o seu coração ao Senhor, vendo você entregar os seus projetos e os seus sonhos ao Senhor. Vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai ter complicação. E como nós trabalhamos aqui o mês passado, nós já vimos o profeta Ageu falando com o povo, porque por conta dessa paralisação, por conta dessa oposição, em que eles deveriam reconstruir o templo, se acomodaram. Por cerca de 16 anos, como diz o pastor Paulo César, o templo ficou parado. Mas o Senhor então trouxe uma palavra de ânimo ao povo. É preciso retomar a construção. É preciso retomar porque eu estou nesse negócio. Eu quero retomar. Eu preciso. Na realidade, vocês precisam adorar. Vocês precisam compreender. Vocês precisam entender o real propósito pelo qual vocês vivem. O real propósito pelo qual vocês existem. E Deus promoveu todos os meios. E no capítulo 6, nós observamos então agora a construção do templo sendo concretizada. Capítulo 6, versículo 13 e 15. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Houve a reconstrução, apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar das lutas, o templo de Deus foi reconstruído, a adoração foi restabelecida, e é a partir daí que entra Esdras na história. E é a partir daí que Esdras agora vem com a segunda remessa dos cativos, e agora com o propósito, com o projeto de restabelecer a adoração, de levar o povo a se curvar diante do Senhor. E aí você pode ver na continuação do livro de Esdras, o povo voltando-se ao Senhor, alargando as suas práticas pecaminosas, e voltando-se a Ele, voltando seu coração a Ele. A primeira coisa que o Senhor quer restabelecer em nossa vida é a adoração.
O que eu posso aprender agora, indo mais adiante, com o livro de Neemias, é que ele faz das ruínas um monumento para a sua glória. Diga isso, ele faz das ruínas um monumento para a sua glória. O ano passado nós trabalhamos aqui o livro de Neemias durante 7 domingos. O pastor Sérgio Queiroz tem um livro chamado Gloriosas Ruínas. E nós trabalhamos aqui os 21 capítulos desse livro, apresentando três princípios a cada domingo. E foi maravilhoso o que Deus fez em nossa vida. Foi maravilhoso nós podermos ver a mensagem do livro de Neemias, aquilo que é transmitido para nós. Deus, ele transformou a miséria em glória. Nós vamos observar no livro de Neemias, capítulo 6, vá para Neemias, capítulo 6. Já é o livro subsequente. Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Irmãos, o que nós podemos observar em Neemias, se você for observar desde o começo, se você para fazer uma análise, desde o capítulo 1, a tristeza de Neemias em saber que os muros estavam destruídos, que a cidade ainda estava em ruínas. Esdras e Neemias são contemporâneos. Enquanto Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué, havia ido para a reconstrução do templo, Esdras chega depois. Neemias ainda estava em Suzã, ele era copeiro do rei. Quando ele recebe a notícia de que os muros estão destruídos, que a cidade ainda está destruída, o seu coração se entristece. Ele ora ao Senhor, ele pede perdão ao Senhor pelo pecado do povo, vai até o rei, e Deus promove todos os meios para que Neemias chegasse em Jerusalém como governador e reconstruíssem os muros. Teve oposição, teve dificuldades, ocorreram lutas, e nós observamos princípios maravilhosos nesse livro, mas eu gostaria de deixar estabelecido esse princípio geral, esse princípio maior. Ele faz das ruínas um monumento para a sua glória. Eu não sei quais são as situações frustrantes que você já enfrentou, quais foram as dificuldades que você já tem passado na sua vida. Talvez ainda é um momento de ruína, talvez ainda é um momento de dificuldade, mas eu quero te dizer uma coisa: se você confiar em Deus, se você suplantar as dificuldades e as lutas com o poder de Deus, com a força do Senhor, tudo isso vai se transformar em glória, tudo isso vai se transformar em prestígio e para a glória de Deus. As pessoas, assim como esses, irão dizer: isso só pode ser obra de Deus. O muro foi reconstruído, irmãos, em 52 dias. Apesar da oposição, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar do medo. Tem um momento que o povo precisou, com uma mão tinha colher de pedreiro. Nem sei se tinha colher de pedreiro, como é que era naquela época o negócio. Mas com uma mão tinha uma ferramenta de construção e com a outra mão tinha uma arma. Porque eles estavam se defendendo por conta da oposição, por conta das ameaças que os inimigos estavam promovendo. Mas o Senhor transformou tudo isso em honra para a glória dele. E tudo isso depois que a adoração havia sido restabelecida. Tudo isso depois que a adoração havia sido colocada em prática. O Senhor vai fazer obras maravilhosas na tua vida. O Senhor vai fazer coisas profundas na tua vida quando a adoração for restabelecida. Talvez a sua preocupação é segurança. Se preocupe primeiro com a adoração. Talvez a sua preocupação é a segurança nas finanças, é a segurança no casamento, é a segurança emocional, é a segurança familiar. Mas o que Deus está dizendo é: preocupe-se primeiro com a sua vida espiritual, preocupe-se primeiro com a adoração. A segurança virá, a tranquilidade virá, não sem lutas, não sem dificuldades, não sem provações. Tudo isso é para forjar o seu caráter. Tudo isso sou eu trabalhando na sua vida. Tudo isso é para o seu crescimento. Israel saiu muito mais forte depois de tudo isso que eles enfrentaram, depois de tudo isso que eles passaram. O povo remanescente do Senhor. Deus tem um plano. Deus tinha um plano com esse povo. Nós somos abençoados hoje por meio deles, porque o Messias veio
dos judeus. E se Deus tem plano na tua vida, meu querido, ainda que Ele te leve para o exílio, Ele vai te trazer de lá. Se Deus tem projetos na tua vida, Ele vai te conduzir para que a adoração seja restaurada. E depois Ele vai te mostrar que a segurança, quem promove é Ele. Basta que nós tenhamos visão no reino, nós temos falado isso. A cada pregação, não tem como fugir desse tema que nós temos trabalhado. Não tem como fugir. Porque os nossos olhos precisam estar no Senhor. E quando os nossos olhos estão nele, todo o resto é consequência. Quando os nossos olhos estão nele, todo o resto é anexo. É acréscimo. Não é o essencial. O essencial é os olhos nele. O essencial é a adoração. O essencial é o foco no reino. O essencial é nós podermos olhar para o Senhor. E é isso que Ele requer de mim, é isso que Ele requer de você. Observamos então em Esdras o princípio da adoração. Ele se importa com a adoração. E observamos em Neemias o princípio das ruínas sendo transformadas em monumento para a sua glória. E o princípio que nós podemos observar no livro de Esther é a preservação da sua aliança. Vamos lá ler Esther capítulo 4. Esther 4, do 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Atã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Versículo 15 e 16. Vamos prosseguir. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, o que eu observo no livro de Esther, dentro do plano perfeito de Deus que temos trabalhado desde Gênesis, é que Ele preserva a sua aliança. Assim como Deus colocou José no Egito para preservar a sua família, Deus havia feito uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus havia feito uma promessa para ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar. E quando chega uma grande fome, eles ainda eram 70 pessoas apenas. E onde é que estava José? No Egito. Como providência de Deus para preservar aquela linhagem, como providência de Deus para preservar a sua aliança. Mas o povo cresce, o povo se expande, a gente conhece toda a história de Israel. Nesse momento, o povo já foi dividido, o reino do norte, o reino do sul. O remanescente, como diz nas profecias, Judá e Benjamim, a linhagem de Davi reinando, de onde virá o Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Agora esse povo, reino do sul, cativo, estão correndo um grande risco de sumirem, estão correndo um grande risco de desaparecerem, porque Amã, com ciúmes ou com inveja, com ódio de Mordecai, um judeu que não se curvava diante dele, ele vai até o rei e faz com que ele promulgue um decreto. Na realidade, ele tira um anel dele e dá para Amã, para que todos os judeus em toda a província sejam exterminados. Porque eles têm um Deus próprio e não seguem as tuas instruções, ó rei. O rei não sabia que Esther era judia. E nesse momento, Mordecai vai até Esther, que o seu nome é hebraico, Hadassa, e diz a ela o que está acontecendo. Ele havia se vestido de pano de saco. A cidade estava um alvoroço completo. Esther não sabia o que estava acontecendo porque não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha como ela saber em tempo real o que estava acontecendo na cidade.
mas o alvoroço estava instaurado. E ela dá uma resposta bem cômoda, né, para Mordecai. Olha, é o seguinte, eu não posso aparecer diante do rei, porque se eu for, eu posso até morrer. E aí Mordecai lembra algo muito interessante para ela. Talvez seja exatamente para esse momento que você foi colocado onde você está. Irmãos, Deus havia colocado Esther naquela posição para preservar o povo judeu. Deus havia colocado Esther naquela posição para que você e eu hoje pudéssemos estar sentados aqui falando sobre Cristo, falando sobre salvação, falando sobre redenção. Deus colocou Esther tantos anos atrás naquela posição como rainha, esposa do rei Artaxerxes, para que a descendência do povo judeu fosse preservada, porque era de lá que viria o Salvador, era de lá que viria o Redentor, era de lá que viria Jesus. Deus tem um projeto maravilhoso com a sua aliança. Deus, Ele tem um plano maravilhoso, Ele preserva esse plano. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo. Antes que os alicerces da terra pudessem ser lançados, antes que tudo fosse construído, o Cordeiro já havia sido imolado nos planos de Deus. Então, no decorrer da história, nada poderia dar errado. Se o Messias, se Jesus Cristo, para que pudesse vir e consequentemente morrer pelos meus e pelos seus pecados, e esse Messias, Jesus, viria dos hebreus, viria dos judeus, então essa linhagem foi preservada no decorrer da história, porque Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com os seus planos. Ele não é fiel a mim e a você por causa de mim e de você. Ele é fiel a mim e a você porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel a mim e a você porque Ele tem um compromisso consigo mesmo, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele não pode mentir. E se Deus estabeleceu princípios, projetos e planos para a tua vida, eles vão se cumprir. Eles vão se cumprir. Ainda que exista um decreto real que promova a sua ruína, Deus transforma maldição em bênção. Esther estava naquela posição. Ela fez jus à posição que tinha. Quando ela recebe aquela informação, ela diz o seguinte: jejuma, leva o povo para jejuar 3 dias, vou jejuar com as minhas servas, e então aparecerei diante do rei. O que Esther fez agora? Tomou ciência do que é. Agora ela começou a entender o porquê que ela estava ali. Se perecer, se for para perecer, perecerei. Esther entra na presença do rei. O rei Assuero estende o cetro para Esther. O que você quer, minha rainha? O que você deseja? Quero jantar com o rei e com Amã. Depois que eles jantam, marca ainda assim um outro jantar. Depois de jantar, ela apresenta ao rei o plano maquiavélico de Amã. Amã havia preparado uma forca para Mordecai. Amã morreu na forca que ele havia preparado para Mordecai. E então, a festa do Purim foi estabelecida. Porque o objetivo do livro de Esther é apresentar o porquê também da festa do Purim. Amã havia lançado sortes. Sorte, no caso a palavra pur. Eles haviam estabelecido uma data para que o povo judeu fosse exterminado. Na data do extermínio, quem morreu foi Amã. Na data que seria o extermínio, o povo estava celebrando a vida. E a partir de então, os judeus passaram a celebrar a festa do Purim, e isso foi registrado no livro de Esther. E nós podemos entender uma coisa: se Deus tem promessas, Ele mesmo cumpre. Se Deus tem promessas, ainda que o povo peque, ainda que ele precise dizimar uma parte, se Ele tem promessas, se Ele tem princípio estabelecido com você, meu querido, vai se cumprir. A aliança que Deus fez com Israel era uma aliança de mão dupla. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se desobedecerem, serão amaldiçoados. Mas a aliança que Deus fez com Abraão foi o seguinte: Abraão, creia.
só creia. E a palavra do Senhor lá em Gênesis 15, versículo 6 diz: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O que Deus estava requerendo de Abraão era fé. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo: o cetro não se apartará da tua casa. E Deus assim o fez. Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. E Deus falou: então agora eu vou tirar 10 tribos da linhagem de Davi, mas eu ainda permanecerei com a minha aliança. 2 tribos, o remanescente, continuará com ele. E toda a linhagem dos judeus ficou sendo regida ou governada por alguém da linhagem de Davi, até que viesse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, historicamente falando, o nosso Rei, o nosso Senhor, porque Deus vela em cumprir, Deus se preocupa em cumprir a sua palavra. Deus, para concluir, Deus se importa em primeiro lugar com a adoração. Ele quer restabelecer a adoração na sua vida. Uma vez a adoração restabelecida, a segurança, seja ela qual for, emocional, física, material, o Senhor promoverá. E terceiro, se Ele tem promessa, Ele cumpre. Se Ele tem projeto, Ele vai levar até o fim. E nada vai fazê-lo parar, nada vai fazê-lo desistir, nada vai fazer com que os planos do Senhor sejam frustrados. Te convido a ficar em pé.